Eu só quero saber de uma coisa: Bookstans, porque vocês não estão lendo esses livros. Olá, abduzidos! Tudo bem com vocês? Eu sou a Gisele e esse aqui é o Abdução Literária. E antes da gente, então, retomar o assunto do vídeo, se você gosta de livros, principalmente de fantasia e ficção científica, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações do canal. E hoje nós vamos falar sobre histórias incríveis, em sua maioria são lançamentos mais recentes, que eu acho que passou um pouquinho batido. Eu imaginei assim que ia ter muito hype, que ia ter várias pessoas falando sobre eles, mas isso não aconteceu. Eu vejo algumas pessoas que leem, que gostam muito desses livros, mas cadê aquela hype, gente? Eu li, eu me apaixonei por essas histórias e queria ver um monte de gente falando sobre elas. Em primeiro, então, eu trago aqui pra vocês Um Estranho Sonhador, da Laini Taylor, que já é mais conhecida aqui no Brasil pela primeira trilogia dela, que é Feita de Fumaça e Osso, né? E, gente, esse livro aqui é pra quem gosta de sonhar. Tanto é que a gente tem a história aqui de Um Estranho Sonhador. O Laszlo, ele não é um típico herói e nem um típico galã. Ô, Vim! O que você tá fazendo? Você vai derrubar. Eu vou ter que te colocar pra fora. Hoje você não tá te comportando e você vai embora. Vamos lá pra fora. O Laszlo, ele não é o típico herói, nem mesmo um galã, mas ele faz muito bem aquilo que ele faz de melhor, que é ler, né, gente? E ele não lê só um monte de livros, ele lê pessoas, ele lê situações, e é isso o que faz ele ir muito longe, né? E essa história também é sobre lamento, uma história que é muito antiga e é muito mágica, mas com o tempo ninguém entende muito bem o porquê ela começou a cair no esquecimento, né? Existiam muitas lendas que vinham dessa cidade, mas aos poucos as pessoas começaram a esquecer dela, né? O próprio Laszlo, né? Ele sempre foi muito fascinado pelas histórias que vinham desse lugar. E ele lembra quando ele era pequeno, ele era órfão e morava num monasteiro. E ele lembra que o nome da cidade, que não é Lamento, né? Lamento é como ela é conhecida hoje, escapou dos lábios dele pela última vez e nunca mais retornou. Então ele sempre perguntou o que aconteceu nesse momento que ele nunca mais foi capaz de pronunciar o nome da cidade e lembrar dela, né? E aí com isso, então, a cidade cada vez mais começou a cair no esquecimento. Muitas pessoas nem acreditavam que ela existiu um dia, mas o Laszlo sempre foi muito fascinado por ela, né? E aí depois, quando ele era mais jovem, ele teve a oportunidade de trabalhar como bibliotecário e é claro, né, que ele colocou lá a curiosidade dele pra funcionar e começou a pesquisar livros, então, que falavam sobre a cidade de Lamento. Dessa forma, então, ele começou a construir o acervo dele ali de informações, tudo o que tinha sobre essa cidade, porque ele realmente acredita que ela existiu, ele acredita que ela ainda existe e que algo aconteceu então pra ela cair dessa forma no esquecimento, né? E gente, olha, eu já li então Feita de Fumaça e Osso, eu já gostava muito da escrita da autora, mas aqui eu me surpreendi muito quando eu vi que a escrita dela tava muito mais madura, sabe? E eu fiquei encantada em como ela vai da maravilha ao horror, sabe? Porque tem umas coisas bem tensas nessa história também. E o legal é que ela sempre mostra pra nós dois lados de uma mesma moeda, né? Então suas histórias não existe o típico herói e vilão, né? Ela sempre mostra, apresenta pra gente os dois lados da mesma moeda, deixa a gente entre a cruz e a espada porque a gente não sabe pra qual lado torcer. E a escrita dela, gente, tá incrível. Se você já leu Feita de Fumaça e Osso, você vai surpreender. Ela continua com aquela escrita dela bastante descritiva, poética, que é o tipo de escrita que eu mais gosto, sabe? Mas eu acho que ela conseguiu se superar. E esse é um livro, gente, pra quem gosta de sonhar, porque quando eu pegava esse livro aqui, gente, parecia que eu entrava num sonho, sabe? Tudo, assim, é muito bem escrito, tudo é bastante sublime, sabe? Eu não vejo a hora, então, de ler a continuação, que eu acho que vai ser lançado esse ano, não sei, espero que sim. Mas, sério, gente, todo mundo precisa falar sobre essa história porque ela é muito bem construída. A gente tem aqui um romance muito forte, mas é um romance que é muito bem desenvolvido também e faz sentido pra história e demora um tempo pra acontecer, sabe? Então eu acho que ele foi muito coerente com a história, sabe? E, gente, sério, vale muito a pena. Eu quero ver muita gente falando sobre esse livro aqui, porque ele é incrível. O próximo livro que eu vou falar pra vocês é Os Noivos do Inverno, da Christelle Dabos. Essa daqui é uma autora francesa. E assim, gente, quando eu comecei a ler esse livro, eu não sabia muito bem o que esperar. E eu fui muito surpreendida. Aqui a gente tem a Ophélie,
que ela é uma garota capaz de ler objetos e também atravessar espelhos. Ela mora num local chamado Anima, e não é à toa que esse lugar chama Anima, porque lá tudo é animado, tudo ganha vida, inclusive os objetos, né? A própria Ofélia, ela tem um cachecol que ele parece um gatinho, sabe? Então ele é muito companheiro dela. Mas ela vivia em paz aqui em Anima, tranquila, trabalhava no museu, um lugar que ela podia usufruir dos dons delas. Só que essa paz, ela tá ameaçada quando ela é prometida pro Thorn, que vive na Cidade Celeste, um polo muito distante de Anima. Então ela vai ter que deixar tudo o que ela conhece, tudo o que é familiar, por causa de uma aliança política, né? E quando ela chega lá no polo, por causa do noivado com o Thorn, ela se surpreende porque lá é muito diferente de Anima. É um lugar super frio. O próprio Thorn, ele é praticamente um iceberg, né? Porque ele é muito frio, ele é muito distante, né? E a gente vê então ela toda atrapalhada. Ela tem um motivo por ser atrapalhada, mas eu não vou contar. E a gente vê ela lá toda atrapalhada, tendo que lidar então com esse tipo de situação. Agora, o que me fez me apaixonar por essa história, com certeza, foi esse universo criado pela autora, que é muito criativo, sabe? Eu fiquei assim, com os olhos brilhando, assim, com a descrição desse universo que ela criou aqui. E a escrita dela, gente, é muito gostosa e é muito fluida. Porém, não se enganem, com o tempo começaram as intrigas políticas e tudo isso começou a dar um nó na minha cabeça, que eu falei, gente, que história é essa? Sabe? Eu acho que as primeiras impressões podem te enganar, porque essa aqui é uma história muito complexa, é uma trama muito intrincada. Ofélia, ela vai pro polo, né? Ela encontra pessoas que são muito cativantes, mas ao mesmo tempo muito dúbias, né? Então a gente tem personagens aqui que a gente aprende a gostar, mas não dá pra confiar em nenhum deles, né? Principalmente no Thorn, que ele é muito esquisito, ele é muito fechado. E esse lugar, além dessa complexidade, é um lugar extremamente fatal, sabe? Onde as pessoas levam a rivalidade muito a sério. E, nossa, gente, que livro! Eu fiquei muito surpresa. Ano passado eu li a continuação e eu fiquei assim, surpresa, porque a história ela atingiu um patamar que eu não esperava. E assim, é incrível, gente. Esse livro aqui não tem defeito nenhum. Então eu fiquei surpresa. Essa aqui, ela tá sendo uma das minhas séries favoritas atualmente. Eu tô muito, muito ansiosa pra continuar conhecendo essa história, né? Se eu não me engano, essa vai ser uma série de 4 livros. E eu tô bastante ansiosa, então, pra editora Morro Branco lançar a continuação aqui, pra continuar acompanhando a Ofélia e esse universo, gente, que é assim, diferente e muito, muito, muito incrível. O próximo livro que eu vou falar pra vocês é O Último dos Magos, já começando pela cereja do bolo, que é Viagem no Tempo, gente. Quem é que não gosta de histórias com viagem no tempo? Principalmente quando a gente sabe que é muito delicado mexer, então, na linha do tempo. E assim, qualquer coisinha pode mudar completamente o futuro, né? Então aqui a gente tem a Esta. Ela é uma ladra muito talentosa e ela é capaz de desacelerar o tempo, né? E aí, com a ajuda de um artefato mágico, ela não consegue só desacelerar o tempo, mas ela consegue então voltar no tempo também. Ela faz parte então de uma organização chamada Mageus. Todos lá possuem algum tipo de dom. Os Mageus, eles lutam contra a Ordem, né? Que é uma organização que quer, assim, exterminar os Mageus, porque eles não são mágicos, né? Então, eles não sabem lidar com esse poder dos Mageus. Então, essa é uma briga muito, mas muito antiga, né? Que tem mais de um século de duração, da Ordem sempre tentando acabar, então, com os Mageus. E numa dessas batalhas, a Ordem, ela foi responsável por criar a Beira, né? É como se fosse uma fronteira, um local em Nova York, em que essa beira encurrala os Mageus em um determinado local, e se eles saem desse local, eles perdem a magia deles, né? Os Mageus que já tiveram esse tipo de experiência não conseguiram sobreviver, porque parte deles foi arrancado deles, e muitos assim cometem suicídio, ou simplesmente assim desistem de viver depois que tem essa terrível experiência, né? Então a Ordem, ela conseguiu encurralar os Mageus e dessa forma conseguir controlar melhor eles, né? Entre indas e vindas, então, dessa guerra contra a Ordem, a Nesta, ela vai pra 1902 e ela tem uma tarefa que até que é fácil, né? Ela precisa encontrar um livro, né, que é um artefato mágico, e a última vez que esse livro foi visto foi em 1902, nas mãos de um mago. Então ela tem, assim, uma tarefa fácil pela frente, né? Encontre o mago, roube o livro e salve o futuro.
E, gente, apesar de ser um calhamacinho, né, a gente tem aqui um livro com quase 600 páginas, não parece. Eu lembro que essa história foi muito fluida, sabe? Eu li ela super rápido. A escrita da autora, né, é muito gostosa. E a gente tem muitos elementos gostosos aqui dentro dessa história, né? Quanto mais personagens dentro de uma história, mais ela me ganha. Principalmente se eles forem bem construídos, e aqui eles são. Mas além disso, gente, a gente tem muitos elementos legais aqui. Como eu já falei aqui, então, viagem no tempo, artefatos mágicos, brigas entre gangues, muitos assaltos. Então é uma história assim deliciosa. Agora nós vamos para A Cidade de Bronze. Esse aqui é o tipo de livro que você compra só pela capa, porque, gente, essa edição aqui, ela é linda demais. Mas a história também é muito legal. Aqui a gente tem a Nari, que também é uma vigarista, uma ladra bastante talentosa. Ela vive ali nas ruas do Cairo e, como ela é órfã, desde muito cedo ela teve que aprender a se virar sozinha, então, na cidade mais populada do Egito, né? Então ali ela é meio que vigarista e ela sempre dá golpes nos nobres otomanos, né? E o tipo de golpe que ela dá, ela finge ali alguns rituais, que ela consegue enxergar o futuro, ou que ela consegue curar algumas doenças, né? Mas mesmo que ela não acredita muito nessas bobagens, ela sabe que lá no fundo ela tem um pouquinho de dom para esse tipo de coisa, né? Então ela vai vivendo, vai sobrevivendo e vai ignorando esse lado dela que ela sabe que tem alguma coisa ali que não tem muita explicação, né? E aí, num dos rituais que ela tá fazendo certo dia, ela acaba invocando um guerreiro que é muito poderoso, sabe? E esse guerreiro, ela tem certeza que ele é um Jin. Então, quem mandou mexer com o que você não conhece, né? E além, então, de chamar esse guerreiro, ela acabou despertando o interesse de outros seres que não são tão amigáveis assim. E aí começa uma corrida frenética pela sobrevivência da Nari. Então, com a ajuda do Dara, que é esse guerreiro misterioso que ela chamou, eles vão à procura da Cidade de Bronze, que é uma cidade mágica, né? Esse é o único lugar que ela pode, então, se salvar desses seres maus e misteriosos que ela chamou a atenção também, e o lugar que ela pode compreender um pouco mais sobre a sua origem, sobre os dons que ela ignora, né? E assim, gente, à primeira vista, o que mais me chamou a atenção foi a ambientação da história, que ela é, então, baseada na cultura do Oriente Médio. Quem gosta de A Rebelde do Deserto, tenho certeza que vai gostar muito dessa história também. E ela é muito bem construída e recheada com elementos mágicos, sabe? Eu curti muito a ambientação dessa história. E aqui a gente também tem muitas tramas políticas, principalmente envolvendo, então, essa Cidade de Bronze e seres que a Nari jamais imaginou que existissem. Então, essa aqui é uma história de fantasia recheada, de aventura, com direito a viagens em tapetes mágicos, sabe? Criaturas místicas, lugares mágicos. Então, assim, gente, eu super recomendo. Eu quero saber da continuação, viu? Editora Morro Branco, tô muito ansiosa pra continuar descobrindo mais sobre esse mundo aqui. E sério, gente, esse livro, ele foi incrível, sabe? Ele tem momentos divertidos, ele tem momentos de bastante tensão, e eu fiquei bastante surpresa com essa história, sabe? Quero muito dar continuidade e quero mais pessoas para conversar sobre esse livro. Agora a gente sai um pouquinho da fantasia e vai pra ficção científica com Skyward, do Brandon Sanderson. E, gente, aqui a gente também tem um universo muito bem construído, né? Aqui a raça humana quase foi extinta. E assim, parte dela que sobreviveu foi encurralada no planeta que ele é conhecido como Detritus, porque tem muito lixo espacial ao redor do planeta. Tanto é que é muito raro você conseguir enxergar o céu, assim, né? De tanto lixo espacial que tem nessa atmosfera, né? E os humanos, eles meio que são obrigados a viver ali no subterrâneo, em cavernas, porque existe uma raça alienígena que ataca frequentemente esses humanos, né? Eles não conseguem entender o porquê, e esse é um dos motivos que eles estão presos nesse planeta. Eles não conseguem sair de lá, porque toda vez que eles meio que dá as caras ali, essa raça sempre vem e ataca eles, né? Até que aos poucos, então, os humanos começam a construir uma forma de tentar lidar com esses alienígenas, de tentar combatê-los e, quem sabe, descobrir o que tem além desse planeta que eles estão encurralados também. É nesse cenário que a gente conhece a Spensa, ou como ela gosta de ser chamada, a Spin,
E ela se vê muito, ela se espelha muito no pai dela, né? Que é um piloto que combate, então, essa raça alienígena, né? Mas ao mesmo tempo que ela se espelha muito no pai, ela vive às sombras da reputação dele, né? Porque quando ela era muito pequenininha, em um combate contra esses alienígenas, ninguém sabe muito bem o que aconteceu, mas o pai dela, ele desertou, ele acabou fugindo, né? E ele teve que ser abatido por isso, né? Então muitas pessoas conhecem o pai dela por covarde e ela se vê, né, diante da sombra da reputação dele. Mesmo assim que ela conhecia ele, ela sabia que lá no fundo ele não era covarde, ela sofre muito por causa disso. Principalmente porque ela quer seguir os passos dele e não vai ser fácil a filha do covarde então se tornar uma piloto também, né? Aí a gente vê então toda a preparação da Spin tentando então engrenar nessa escola de piloto e fazer o próprio nome, né? Gente, esse livro aqui, ele é incrível. Ele tem as características que eu mais gosto do autor aqui, né? Então a gente tem aqui uma narrativa que é leve, ela é muito divertida, a gente tem personagens muito cativantes, a interação entre os personagens aqui é muito legal e a gente tem momentos de muita tensão também, né? Porque isso não poderia faltar. Também é uma ótima pedida para quem quer começar a ler ficção científica, né? Porque aqui, gente, é super tranquilo de entender os elementos científicos, sabe? É uma trama divertida, é um livro que, assim, você não consegue ler sem devorar. Então, gente, eu amei essa jornada, eu adorei conhecer a Spin. Imaginem só, gente, ela é uma criatura super baixinha, de 1,50 m, mas assim, ela é uma fúria, gente, sabe? Ninguém pode nem olhar torto pra ela, toda lá barraqueira, querendo dar uma briga. E como ela é muito fã de histórias vikings, né, ela tem um palavreado meio rebuscado. E querendo ou não, gente, pela sua estatura ali, pelo seu jeitinho, ela se torna uma personagem super engraçada. Gostei mais ainda dos personagens que estão ao redor dela. E, sério, gente, eu queria muito mais gente conversando sobre esse livro aqui. E também mais pessoas entrando pra ficção científica. Por isso que esse é um ótimo livro pra você iniciar dentro desse gênero, que é incrível. Eu sei que a editora Planeta vai lançar a continuação, que já foi lançada lá fora. E tô muito, muito ansiosa pra continuar acompanhando, então, a jornada da Spin. Quais desses livros, então, você já leu? Você concorda comigo que eles são um pouquinho injustiçados e deveria ter mais gente falando sobre esses livros? Me ajuda então a aumentar esse hype, vamos conversar sobre esses livros. E se você não leu, fica aqui a recomendação desses livros que são muito, muito, muito preciosos. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever, ativa o sininho para receber as notificações do canal e deixa seu like. Até o próximo!